escolher e hoje, bom, pra mim é bom dia, né? Então, bom dia, pessoal. Hoje a gente vai gravar uma videoaula que eu julgo ser a mais importante de todas, ok? A gente vai falar sobre essas belezinhas e os primeiros passos, como começar a programar, a instalação de USB Blaster, enfim, tudo que você precisa fazer para passar a placa para cá, começar a programar realmente em VHDL, ok? Bom, em primeiro lugar a gente precisa ter uma noção rapidinha, básica aqui, sobre o que você precisa para começar a programar. Bom, primeiramente, um kit FPGA. Esse kit FPGA vai vir com um aparelhinho chamado USB Blaster. Se não veio no seu, ou já é integrado na placa, como é no meu caso, tem um chip bem aqui assim, que faz a integração do drive do USB Blaster, então eu não tive problema com isso. Mas se o seu kit veio com o dispositivo USB Blaster, não tem problema, ok? Eu, como já tinha tido uma experiência mais com FPGAs, eu comprei um kit antigo que veio com esse USB Blaster. Ele é muito bom também, basta você encaixar da forma correta na placa e daqui para o USB para o computador. Mas no caso dessa plaquinha, essa plaquinha você compra no laboratório de garagem. Tem aí, eu tô fazendo até uma mexinha aqui pra ele, mas não fala pra ele não, beleza? Ela é muito boa, ela tem em torno de 6.000 células lógicas, então pra você que vai começar não tem problema nenhum, você pode usar ela. Os seus programas básicos não vão passar de 100 células lógicas aqui. Então vamos lá, o primeiro passo é a gente começar com a instalação dessa plaquinha, né? No caso no meu já está instalado, mas dependendo do seu sistema operacional, você vem aqui em gerenciador, okay? Escreve no pesquisar, e aqui vem gerenciador de dispositivos. Se você estiver usando o Windows 10, você vai achar facilmente isso daí, ok? Provavelmente, você tem que procurar se altera USB Blaster. Quando você não instalou ainda esse dispositivo, ele vai estar assim como, tá vendo esse controlador de barramento, ele está com um símbolozinho aqui amarelinho, quer dizer que não está instalado, né? Então você vai dar 2 cliques nele, okay? Vai vir aqui em Driver. Se não tiver nenhuma opção, você vem aqui em atualizar driver, ok? Se você estiver utilizando o Windows 10, vai estar embaixo na descrição da aula um pequeno tutorial para quem está usando o Windows 10, porque tem um processozinho. Se você não conseguir fazer esse processo aqui, você verifica lá que eu vou estar mandando o link tutorial, que é bem facinho de fazer, qualquer um pode fazer, ok? Você vem procurar software. E aqui você realmente deve procurar onde está o seu arquivo do USB Blaster. Aqui também embaixo eu vou estar disponibilizando o link para download, ok? Não é muito difícil não. Só baixar e achar o dispositivo. Enfim, o meu está nessa pasta aqui, downloads, eu vou ok. E eu dou avançar. Como o meu já está instalado, né, eu só atualizei e falou, isso já terminou que o software já está atualizado. Mas é muito simples, você fazer isso é coisa mais fácil. Às vezes ele vai dar uma telinha vermelha escrito, você tem certeza que quer fazer a instalação desse dispositivo, você clica em sim. Essa é uma medida de segurança aí do Windows, ok? Bom, aí assim que você fizer isso, ele vai estar aqui no Altera USB Blaster. Lembre-se que se você não conseguir fazer essa instalação, você vai mandar um e-mail para esse endereço de e-mail que eu vou pôr aí na descrição, que eu vou pessoalmente estar te ajudando a fazer essa instalação, ok? Não se preocupe com isso, isso não pode ser um empecilho para você começar a programar, beleza? Bom, feito isso, qual seria o próximo passo? A parte legal. Vamos começar a programar, ok? Bom galera, então vamos lá, a gente tem dando continuidade aqui. Após fazer todo esse processo do USB Blaster, a gente deve, como vocês viram, abrir o quartzo, ok? E vem aqui em Create a New Project.
ok? Bom, essa parte é de extrema importância. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Mas primeiramente você vai vir aqui, eu criei uma pasta, certo? Para colocar todos os arquivos do Quartz, ok? Por que isso é importante? O VHDL, o Quartz, ele lança, assim que você faz o programa, sintetiza, compila, ele gera um monte de pequenos arquivos, certo? Às vezes é um arquivo de texto, um arquivo de simulação, ele gera muitos arquivos e outros que você nunca usa, ok? Ou usa, mas não diretamente, porque você usa ele indiretamente. No momento que você mistura, por exemplo, dois projetos em uma pasta só, ele mesmo avisa que não é recomendável fazer isso. Então, você mistura todos os arquivos e um dia você pode precisar achar um desses arquivos e não é legal você ter esses arquivos misturados, ok? Então você vem aqui, cria uma pasta, eu vou dar um Ctrl C aqui, ok? Copiar. Aí a gente pergunta, né, onde você quer colocar o diretório, a gente cola aqui, ok? Então, estando tudo certinho aqui, nós vamos pôr o nome do nosso projeto. Lembra que esse nome é de muita importância, ok? É o nome do projeto, vamos colocar circuito, que é bem simples, ok? Da Next. Ok, nessa parte aqui, lembra do nome da placa que eu falei para vocês? Pois é, gente, isso vai ser importante agora. Você vem aqui, no caso, nessa seção e seleciona a minha essa Ciclone 4E aqui, ok, beleza? E aí eu vou procurar onde está a minha plaquinha, naquele nome lá que eu falei que está aqui embaixo de Ciclone, ok? Nesse caso aqui, a minha plaquinha já está aqui. Essa é EP4CE 6E22C8. Ela tem 6.272 células lógicas, o que é um bom número. Eu não vou dizer que é um número ruim, já vi números piores, já vi placa com 3.000 células lógicas, então essa daqui aguenta até um computador simples, ok? Depois, passando de um computador simples, aguenta o CLP também. O projeto do CLP é muito interessante e esse tipo de plaquinha aqui é tão pequena, mas aguenta esse tipo de projeto, ok? Vocês veem Next. Essa parte aqui você não precisa mudar nada, entendeu? Você vai usar tudo manual depois. Next. E Finish. Demora um pouquinho essa parte aqui, né? Dependendo do seu processador. Você vai ter que ter um pouco de paciência com o Quartz, que ele tem uns processinhos. Por exemplo, para compilar, quanto mais memória RAM você tiver no seu computador, mais rápido vai ser. Ou então, quanto mais, principalmente a memória RAM, né? Mas quanto mais você tiver, por exemplo, a frequência do seu processador, aqui no caso o computador, quanto maior for, mais rápido vai ser para compilar. Eu trabalho aqui com 6 GB de RAM, então realmente ele compila bem rapidinho, não tem muito problema com isso. Agora já trabalhei em computadores com 2 GB de RAM, que realmente é uma dor de cabeça que você demora para compilar, né? Mas vai disso, ok? Não é por causa disso que você vai deixar de programar, né? Você vem aqui em File e New, ou então simplesmente aqui nesse papelzinho, ok? Aqui você tem dois arquivos que vão ser importantes, o VHDL File, ok? Aqui você vai estar indicando, né, vai estar fazendo o seu programa, e você também tem o Vector Waveform File, ok? Esse Vector é o que eu digo que é a chave de ouro dessa versão do Quartz, ok? Mas depois a gente vai falar sobre ela. Vamos ver aqui logo o VHDL File. Bom, então antes de a gente começar a programar, eu só quero explicar uma coisinha para vocês. O VHDL, assim como aquelas linguagens de programação de processadores, como a linguagem C para Arduino e a linguagem C para PIC, enfim, você sempre vai ter que declarar primeiro um local de variáveis, ou seja, primeiro um local de entradas e saídas, e depois você faz o corpo do programa. O corpo é onde vai estar todos os processos bonitinho, né? Aí é onde você vai fazer também todos os códigos concorrentes de funcionamento do circuito. Mas antes disso, aqui em cima tem que ter a parte de declaração de variáveis e tal. E como todo bom programa, nós vamos ter a grande ajuda disso daqui que vocês estão vendo aí na telinha de vocês.
uma coisa chamada biblioteca, uma coisa que alguém foi muito legal em criar. E eu vou estar explicando um pouquinho mais depois em uma outra aula, vocês vão ver aí tipos de bibliotecas e suas funções, né? Mas a gente vai estar utilizando essas três, tá? De princípio vocês não precisam saber qual a utilidade das três, só que elas três juntas são as que se completam melhor. Então eu poderia, por exemplo, usar só essa daqui. Essa daqui é a básica, dá um zoom aqui. Essa daqui o pacote básico, tá? Quando você vê library, no caso a nossa library, enfim, é a nossa livraria lá. Não se fala livraria, né? Mas tudo bem. Quando você usa o use, você está usando um pacote da library, ok? Só que essas três têm uma função diferente, né? E a gente vai estar explicando depois qual é a função de cada uma, ok? Por enquanto você só precisa saber que essas três são as mais completas e elas realmente se completam, ok? Bom, bibliotecas prontas. Uma coisa interessantíssima do VHDL, muito útil, que você não vai ter raiva com isso em questão de sintaxe, é que você não precisa se preocupar com maiúsculas e minúsculas, ok? O VHDL não faz essa diferença. Ele simplesmente pega uma variável que tem um nome e utiliza aquilo, tanto minúsculo ou maiúsculo. Não sei quanto a variáveis, mas quanto a comandos, ele não está nem aí, se é maiúsculo ou minúsculo, ok? E isso é muito interessante. Vamos lá. Então, declaradas as bibliotecas, eu queria lembrar dessa palavra, biblioteca, libraries, bibliotecas, ok? Vocês nem me lembram também. Então, vamos lá. O segundo passo é a gente declarar tudo que vai ter no sistema de entradas e saídas, beleza? Como a gente declara isso? Você primeiro coloca uma entity. Entity significa meio que declarando as entidades do sistema de entrada e saída. E aqui nós temos que colocar quem é a entidade que nós vamos chamar. Não, isso não é coisa de macumba, essas coisas assim, tá beleza? Nós simplesmente vamos colocar o nome do projeto. Não se esqueçam de pôr o nome do projeto, porque senão vai dar erro, vocês não vão conseguir interpretar o erro, ok? Então, é só colocar aqui, ó, circuito. Pronto, acabou dor de cabeça. Eu já passei muito tempo que não tinha ninguém para me ensinar isso, eu colocava outro nome, e aí, paciência, né? Então vamos lá, entity circuit is, ok? Aqui a gente coloca o comando port. Okay. O que é o comando port? Simplesmente vamos dizer que são as portas do sistema, ok? Mais tarde eu vou estar explicando para vocês aí dicas de sintaxe, numa aula que vai ter aí. Algumas dicas de como você como você fazer para não errar. Você vai observar eu fazendo isso em todos os meus programas, ok? Justamente para você não ter dor de cabeça com sintaxe. A última coisa que você tem que ter é dor de cabeça com sintaxe, ok? Você tem que simplesmente, seu problema tem que ser aqui, ó, na lógica, não na sintaxe, ok? A gente vai trabalhar para que você não tenha esse tipo de problema. Então aqui a gente dá um end. Não se esqueça, sempre que tiver algum comando, você tem que fechar esse end, é como se fosse no, sei lá, a chave. Você abre chave, você fecha a chave, ok? Você abre um entity e aqui dentro desse port você vai colocar todas as entradas e saídas. E eu vou já ensinar como declarar isso, ok? Bom, dada essa primeira parte onde a gente declara quem são as portas dos sistemas, a gente pode vir aqui e agora declarar como vai ficar o corpo desse sistema, ok? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente chama tudo no VHDL, o circuito em VHDL de arquitetura, ok? Isso não vai mudar no nosso programa, só que em inglês a gente chama de architecture, ok? Architecture. Deixa eu até costumar bagunçar na minha faculdade quanto a isso, architecture. Aqui a gente vai ter que colocar um nome. Não precisa necessariamente ser nome do projeto. Eu costumo colocar hardware. Olha, cuidado, porque tem professor que decora isso. Se você tem o costume de colocar um nome tipo behavior, você sempre vai colocar aquele nome. Então ele vai sacar que o projeto foi você que fez ou não. Então se você for fazer para outra pessoa, tenha cuidado com isso. Eu não aconselho você a fazer esse trabalho para outra pessoa. Okay? Off. Ou seja, a arquitetura da entidade, a gente tem que pensar isso. Aqui está a entidade, agora a gente vai fazer uma arquitetura para essa entidade.
Aí tu me pergunta, Matheus, eu poderia fazer mais de uma arquitetura? Sim, eu não aconselho, ok? Vamos trabalhar com uma entidade, uma arquitetura, uma entidade, uma arquitetura. E assim a gente vai ficar mais organizado. E você vai, ao mesmo tempo, quartos vai interpretar como se você estivesse utilizando menos células lógicas, ok? Então vamos lá. Ó, circuito percebe que o VHDL ele é tão intuitivo que tudo eu vou estar falando isso é isso, isso e isso, de tal lugar e entendeu? Entre aspas. Então é realmente uma descrição do seu sistema, ok? Você vai entrar aqui com o begin, ok? E aqui no final o end, você poderia colocar arquitetura ou hardware. Assim como aqui em cima, você poderia, em vez de colocar entity, você colocar circuito aqui, ó, end circuito. Tanto faz, eu vou deixar assim que é até mais bonitinho, que é pra gente trabalhar. E é isso, galera. Aqui dentro você vai colocar o corpo do seu sistema, ok? Assim como aqui você teve que colocar as portas do seu sistema, aqui você vai colocar o corpo do seu sistema. Então, basicamente, esse é o formato do programa padrão em VHDL. Não é nada de difícil. Isso daqui você faz que é uma beleza, ok? E aí vai de acordo com a sua perspectiva de programa, ok? A gente não vai precisar fazer programas tão complexos agora, então o próximo exemplo que a gente vai ver é simplesmente o de uma porta lógica, ok? Que nós trabalhamos lá no Proteus e nós vamos utilizar esse conceito aqui junto com esse conceito aqui. Eu vou fazer passo a passo para que você não tenha dúvida, ok? Então vamos lá. Bom, galera, então depois disso de ter montado o corpo do nosso circuito, nós vamos agora montar a estrutura, ok? Primeiro, declaração de entradas e saídas. Vamos lá, para uma porta end, a gente vai usar apenas um A, um B e uma saída. Okay? Um bit de entrada, um bit de saída, okay, vamos. A, nós vamos estar utilizando o B, vou separar um pouquinho, utilizar o S. Okay? Sempre lembre de dar tab para ficar mais organizado, é melhor dar tab ao invés de espaço. Tab é aquela teclinha que tem duas setas, uma assim e uma assim, ao invés de espaço, ok? Dois pontos, olha como é simples, 2 pontos, ok? Então, o que a gente precisa declarar? Primeiro, se a gente vai ser entrada ou se vai ser saída. Nesse nosso caso, a gente vai ter A como entrada ou saída. A gente vai ter como entrada, né? Então vamos colocar em inglês entrada, que é in, ok? O B a gente vai colocar como in, porque é a entrada também. E o S vamos colocar como saída, certo? Então vai ficar out. Legal, feito isso, nós vamos estar declarando o tipo da variável. Lembre-se dessa palavra tipo, porque tipo em VHDL é importante. Depois eu vou explicar em outra aula tipos de variáveis, ok? Então vamos lá. In, vamos estar trabalhando com o tipo stdLogic, ok? stdLogic não é nada mais do que 0 ou 1. Uma variável do tipo stdLogic pode ser 0 e 1. Poderia colocar outro comando aqui que é bit, que também é 0 e 1. Mas por que eu uso o stdLogic? Ó, a gente usa uma biblioteca aqui que nos permite fazer isso, ok? Qual é a vantagem de usar stdLogic? Você pode assumir 3 estados: 0 ou falso, 1 ou verdadeiro e o último que a gente chama de autoimpedância. Para você que ainda não assimilou esse conteúdo de autoimpedância, o que significa? Justamente, se uma variável tiver em autoimpedância, é como se você, tá aqui, ó, vou utilizar esses jumps aqui como exemplo, ok? Digamos que essa daqui é a porta lógica A, a saída da porta lógica A, e essa daqui é a entrada da porta lógica B, S, digamos, S. Quando a porta lógica A assume autoimpedância, o que ela faz? Ela se desconecta do circuito e fica o A aqui separado do resto do circuito todinho. Por isso, quando a gente for usar lá em memórias, por exemplo, você vai precisar do conceito de autoimpedância.
Mas é muito simples, você vê que é só um conceito de realmente você meio que desconectar aquela porta do circuito. Porém, tem que ter alguns cuidados com isso, ok? Mas é muito importante a gente usar STD Logic, ok? Então nós vamos usar para todos STD Logic. Olha, uma observação muito importante. Na última variável daqui da minha declaração de variáveis, você não vai fechar com ponto e vírgula. Tudo no VHDL você... 90% das coisas no VHDL tem que ser, ao final, colocar um ponto e vírgula. Isso é uma exceção. A última casinha aqui você nunca vai pôr ponto e vírgula. Esse é um dos erros comuns, ok? Ok. Feito isso, vamos para a parte de corpo. Então, primeiramente, aqui a gente deve ter a ideia de que vamos realmente descrever o circuito. Como seria descrever um circuito, né? Poderíamos dizer assim: S vai receber A AND B. Ponto e vírgula. Não é muito mais simples do que você comprar um seio de porta lógica e você fazer tudo mais. Nossa, como você consegue perceber como é interessante, como é muito mais fácil você lidar com descrição de hardware do que com CI. Tem explicação para isso. A facilidade que você tem, a facilidade que a tecnologia avançou o suficiente para que você pudesse ter esse conhecimento. Isso é muito importante. Eu fico muito intrigado por quem foi o gênio que inventou o VHDL, né? Foi uma equipe, tá? Tudo bem, 3E, blá blá. Instituto de Tecnologia de Defesa dos Estados Unidos, mas isso daqui é muito interessante, cara. Então, é isso que acontece, beleza? Mas você fala, pô, você é um programa tão simples. Mas a complexidade começa a partir do momento que a gente não vai utilizar só isso daqui, ok? Bom, feito isso, nós vamos compilar. Compilar, você pode simplesmente apertar Ctrl L, o que é um atalho muito útil, não sei porquê, mas eu sou viciado em atalhos. Quando eu estou, por exemplo, fazendo qualquer coisa, antes de mexer em qualquer sistema, eu sempre procuro ver se tem algum atalho, porque isso facilita muito. Então, se você apertar Ctrl L, ele vai compilar, ou simplesmente você pode apertar aqui, ó, nesse símbolozinho de play, que fala Start Compilation. Tem um tipo de compilação mais rápida? Sim senhor, sim senhor. Você vai apertar Ctrl K. O Ctrl K, ele faz essa análise aqui do lado, a Start Análise e Síntese. O que ele faz? Ele só analisa a sintaxe e vê se está correto. Para você que não tem um computador tão potente, você vai utilizar esse. Porém, ó, você nunca vai poder fugir da compilação, certo? Por que eu estou te falando isso? No momento que você pega e vai passar esse programa para uma placa, você não pode usar esse comando que é mais rápido, o Ctrl K. Você tem que utilizar realmente a compilação, porque aqui ele faz todo o trabalho de sintetização, de criação de arquivos para você embarcar. Então você tem que vir no Ctrl L, ok? Agora, se você só está testando mesmo sua sintaxe de um programa mais complexo e tal, você pode ir no Ctrl K, que ele vai demorar aí uns 10 segundos para compilar e vai ser bem mais fácil, né? Eu, como já vou mexer com outras coisas, eu vou vir aqui em Start Compilation, ok? Ele pede para salvar, né? O sistema é lógico. Você vai salvar com o mesmo nome do seu projeto. Na pasta, ele já selecionou aqui a pasta que a gente chamou lá, né? Então vamos só apertar aqui em salvar, ok? Ele abre essa pastinha e aqui ao lado vocês podem verificar que ele faz uma porcentagem, né, dos processos que estão fazendo ao mesmo tempo. Olha, eu sou viciado em erro, tá? Então vamos ver que erro é esse daqui. Esse é um erro que não tem nada a ver com a sintaxe. É um erro raríssimo, que poucas vezes vai acontecer. Acontece por causa dessa placa. Essa placa ela tem um problema de device. É muito simples de resolver. A gente clica aqui, aperta uma vez em outra placa e volta para a placa anterior. E dá de ok. Aí dando compilação aqui, vai compilar, que é uma beleza. Deu muita dor de cabeça esse problema quando eu estava programando, porque essa plaquinha ela é de um grande amigo meu, Matheus. Matheus, um abraço, muito obrigado aí por estar contribuindo com o nosso canal. E eu já tinha programado nela, já tinha visto esse problema, então é uma solução muito interessante da gente estar fazendo, ok? Por enquanto você não precisa
saber muita coisa sobre isso, mas o ideal seria você simular esse circuito, mas como ele está extremamente simples, a gente não precisa simular, né? Agora, se a gente quisesse fazer uma apuração de erros, realmente a gente teria que simular. Então vamos lá. O próximo passo será embarcar para a placa, é a parte mais legal, né? Vocês gostam dessa parte? Bom, então como eu embarco para a placa? Uma vez escolhida a placa é mais fácil, né? Então escolhemos a placa, vamos aqui, esse processo é muito importante, senão você não vai conseguir fazer o seu programa, presta atenção. Você vem aqui em Assignments, sei lá, eu não sou tão bom no inglês como parece ser. Você vem em Device, ok? E aí, bem aqui você tem Device and Pin Options. Você clica aqui, você vem em Unused Pins e aí você escolhe essa opção. Geralmente ele vai estar nessa daqui, ó, As Output Drive Ground. Você troca para esse As Input State with Pull Up, ok? Dá um ok de novo e aqui é partir pro abraço, beleza? Mas antes de partir pro abraço, você tem que fazer uma coisa chamada Pin Planner. O que é o Pin Planner? Você fez toda a síntese do programa e tudo mais, mas e aí? Você vai embarcar isso para a placa, onde é que vai representar o S, onde é que vai representar o A, o B, né? Ó, temos botões e temos LEDs, a gente tem que direcionar as nossas variáveis para esses botões e esses LEDs, ok? Então você vem aqui, esse carinha que é um Pin Planner, eu ainda não descobri um atalho para ele, mas eu vou descobrir, porque eu sou viciado em atalhos. E aqui nós temos a nossa plaquinha, certo? E todos os bornes dela. Aqui você vai lá, quando você compra a sua placa, vai ter um datasheetzinho onde vai ter cada pinagem. Por exemplo, aqui é P... Deixa eu ver qual é que eu vou usar aqui. Só um instante para eu localizar aqui. Por exemplo, eu poderia colocar pin underline 12. Ou então simplesmente 12 ele já reconheceria como pino 13. Ó, por exemplo, aqui, ó. Coloca só 13, ele vai reconhecer como pino 13, beleza? Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem os pinos A, B e S. Toda vez que você der um nome a esses pinos, eles vão aparecer aqui. Então, tratando-se aqui, como a gente faz para descobrir esses pinos? Eu tenho o datasheet da minha plaquinha, mas quando você adquirir o seu kit aí, você vai ter o datasheet da sua plaquinha também. E aqui nós vamos estar procurando os nossos botões, ok? Se eu não me engano, tá aqui, ó. Nós utilizamos esse user SW0, ele fala aqui, esse botãozinho aqui. E tem um SW1, que é esse botãozinho bem aqui. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu provavelmente não. Aí eu venho aqui, é o pino 84 e o 83, ok? Nós vemos aqui, location, só colocar 84 e aqui 83. Tchan, 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 tchan. Preste atenção nisso daqui. Você vai, se você não tivesse esse recurso aqui que eu vou apresentar agora, eu tenho certeza que você ia ter uma dor de cabeça, uma coisa que se chama, em circuitaria se chama pull-up, resistor de pull-up, resistor de pull-down. Você vai fazer um truque que eu vou te contar agora, em que esse problema vai acabar. Então vamos lá. Que passo é esse que a gente tem que fazer para que os nossos botões funcionem? Lembre-se, toda vez que você fizer botão, para você não perder tempo com o resistor de pull-up, você vem aqui Customize Columns e vai procurar uma opção aqui Weak Pull-up Resistor, ok? O que é isso, Matheus? A própria placa, esse módulozinho aqui, ele tem um resistor interno de pull-up, ok? Justamente para você não ter dor de cabeça com resistência. Só que qual é o porém disso? Toda vez que você usa um resistor de pull-up, você tem lógica inversa. Lógica inversa, ok? Para o nosso caso, essa lógica não vai ter influência nenhuma, okay? Porque é uma end. Então, mas ele reconhece como verdadeiro ou zero. Não reconhece um como verdadeiro. Zero, verdadeiro, um, falso. Ele inverte a lógica, beleza? Então você vem aqui e nos dois botões você liga esses resistores, ok? E é isso aí. Deixa eu só conferir se ele foi mesmo. Foi. Aqui a gente compila novamente.
lembre-se, qualquer besteirinha que você fizer no seu programa, você vai ter que compilar. Eu vou demonstrar rapidinho aqui o negócio. Por exemplo, digamos que eu quisesse mudar isso daqui, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo aqui ao lado onde eu estou mostrando? Essas interrogações significa que o programa interpreta que você mudou tudo no seu sistema, beleza? Menos a sintaxe. Então deixa eu voltar aqui no on. É muito importante você compilar qualquer besteirinha que você fizer no seu circuito. Compila, para você não passar para sua placa um programa antigo, você vai ter raiva e não vai ser legal, beleza? Então compilamos aqui nosso sistema, damos OK e aí simplesmente vemos aqui em Hardware Setup, ok? E olha que lindo, o Blaster já está aqui. No momento que você instala o Blaster, obrigatoriamente, quando você conecta essa placa, o USB Blaster vai estar aqui. Se ele não estiver aqui, você desconecta, conecta de novo. Caso ele não aparecer, busca lá no seu gerenciador de dispositivos e vê se está instalado corretamente, ok? Se não tiver, você volta lá na aula e faz todos os passos de novo. Ou simplesmente, se ele não estiver aqui, você vem, ele vai estar aqui no hardware e você vem aqui o USB Blaster, dá em close, ok? Bom, existem, como eu falei, dois tipos de programação de como passar para a placa. Tem um módulo que eu chamo de módulo de teste, onde eu só simplesmente passo para a memória aqui dele, flash se eu não me engano, e no momento que eu desligo a minha plaquinha e ligo de volta, esse programa some. Qual é? Pô, mas é desvantajoso, né? Tem que toda vez estar compilando, toda vez tem que reembarcar na placa. Só que é vantajoso no momento em que é mais rápida, é uma embarcação mais rápida, ok? A outra alternativa é eu passar para a memória dessa placa, esse bichinho que, se eu não me engano, esse daqui é memória, ok? Esse daqui é memória. Só que demora um pouquinho mais, é um processo que eu vou ensinar lá na frente, beleza? Por enquanto a gente vai ficar com essa compilação. Então, esse daqui, arquivo .soft, é o programa que a gente precisa. Se essa caixinha estiver desmarcada, você vai lá e marque ela, ok? É muito importante, esse é o arquivo que você vai passar para a placa. Caso não apareça, o que é muito raro, só vai não aparecer, talvez se você tiver um erro de compilação aí, um bug do seu sistema, mas eu tenho certeza que ele vai aparecer. Você vem em Add File e ele vai estar aqui, ó, circuito.soft. Toda vez que você vai compilar, ele aparece, porque não tem como não aparecer. Caso dê erro, ou seja, o seu programa está aqui, ele fica em 99%, mas não passa, isso não é problema no quarto, isso é problema na sua placa. Eu já tive problema em que minha placa queimou e o programa não embarcava. Eu fui medir com o amperímetro, qual era a corrente que estava marcando nos periféricos de tensão, e estava em torno de quase 2 amperes. Enfim, o negócio estava parecendo um forno. E aí a gente vem aqui em circuito e dá start. Acabou a nossa aula. O circuitinho já está aqui embarcado na placa. Eu vou mostrar para vocês com detalhe, ok? Então, pessoal, vamos lá. Como deveria funcionar uma porta lógica AND? Muito simples. Vou desenhar aqui rapidinho. Na caneta mesmo. Ok. Aqui nós temos uma porta lógica AND. Desculpa as minhas habilidades incríveis de desenho. Beleza? Nós temos aqui. Chamamos isso daqui de A. Daqui de B. São as nossas variáveis. Isso daqui de S. Beleza? Bom, então vamos lá. Essa porta lógica aqui tem que obedecer a uma tabela verdade. Lá de eletrônica digital 1. O pessoal que já sabe isso daqui realmente não precisa desse, já é um conhecimento bem básico, beleza? Pode até passar se quiser. Nós vamos ter sempre quatro possibilidades, certo? Porque quantas possibilidades nós vamos ter? 2 elevado a n, que n é igual ao número de variáveis. Então, se nós temos duas variáveis, nós vamos ter 4 possibilidades, beleza? 0, 0, 0, 1, você vai preenchendo. Opa, 0, 1. 0, 1, 2, 3. Acompanhou?
Beleza. Então qual é a tabela verdade da nossa porta lógica AND? É uma espécie de multiplicação, eu costumo dizer assim. Pode-se dizer assim, né? Mas não é o certo. Não é uma operação aritmética, isso é uma operação lógica. 0 AND 0, 0. 0 AND 1, 0 também. Okay? Como se fosse uma multiplicação. 0 e 1 vai dar 0. 1 e 0, também 0. 1 e 1, opa, que é diferente. Então, que vai dar 1. Essa é a nossa possibilidade, a gama de possibilidades da nossa porta lógica AND, beleza? Bom, vamos lá. Então, sabendo disso, nós temos aqui a nossa variável A e a nossa variável B. Então, qual é a nossa intenção? Que ela obedeça aquela tabela verdade, ok? E esse daqui é o LED que deveria acender apenas quando os dois botões forem pressionados. Então, aqui, apertando esse botão, nós não temos reação. Apertando esse também não. Porém, quando apertamos os dois ao mesmo tempo, olha o LEDzinho aí acendendo. Ok? Nada, nada, e aqui ele acende. Deixa eu ver se está para ver melhor aqui. Ó, nada, nada, e aqui ele acende. Então, nós conseguimos representar este modelo neste modelo. E é aí que mora o VHDL, ok? Bom, galera, era isso que eu tinha para falar para você hoje, ok? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito de coração a você que está aqui acompanhando com a gente, que está empenhado. Eu tenho certeza que o seu esforço vai ser muito bem recompensado, ok? Eu sei que é uma longa caminhada, mas eu tenho certeza que essa longa caminhada vai recompensar você em muitas áreas da sua vida, ok? Porém, nós ainda não encerramos, ok? Ainda temos uma longa caminhada pela frente de um material exclusivíssimo que eu estou preparando, estou trabalhando, estou me empenhando para que você possa ter o melhor aprendizado, a melhor metodologia, ok? Então é isso aí, galera. Até a próxima e me aguarde. Um abraço.